Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula para as turmas de segundos anos e o nosso tema de hoje é o reino Monera, representado pelas bactérias. A partir da nossa aula de hoje, nós veremos os 5 reinos dos seres vivos, iniciando, como eu falei, pelo reino Monera. Você pode acompanhar nossa videoaula também com o nosso livro didático, na página 38. As bactérias são divididas em 2 grupos: o grupo das arqueobactérias e o grupo das eubactérias. No grupo das arqueobactérias, são bactérias que são chamadas de extremófilas. Quer dizer o quê? Que elas possuem adaptação, elas têm a capacidade de viver em ambientes com condições extremas, como de temperatura, pressão, salinidade e pH. Esse tipo de bactérias podem ser encontrados em locais como fontes termais, beira de vulcões, que são locais muito quentes, também em fundos de oceanos e lagos salgados, entre outros locais. E o outro grupo são as eubactérias, que são bactérias patogênicas, né? Bactérias que podem causar doenças, mas também tem algumas bactérias que não causam nenhum tipo de doença. E elas podem ser encontradas no solo e na água. Agora vamos ver as características gerais desse reino. Como eu já falei anteriormente, os representantes do reino Monera são as arqueobactérias e as eubactérias. As bactérias possuem apenas ribossomos e nenhuma outra organela. Algumas bactérias possuem flagelos que ajudam na locomoção. A gente vai ver nos slides posteriores. Muito importante, as bactérias são seres unicelulares, portanto, constituídos apenas de uma célula. E essa célula é procarionte. Isso quer dizer que suas células não possuem a carioteca, não possuem núcleo, e o seu DNA é solto no citoplasma. As bactérias podem viver em colônias. Elas são anaeróbicas ou aeróbicas, quer dizer o quê? Podem viver ou não na presença de oxigênio. E são seres autótrofos ou heterótrofos. O material genético das bactérias corresponde a uma só molécula de DNA, que é circular, formando um nucleóide. Nós vimos algumas características gerais das bactérias e vamos ver agora as bactérias e o ambiente. Na primeira imagem, a gente pode observar o local onde algumas bactérias conseguem sobreviver. Esse é um lago localizado no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, e a temperatura dessa água pode passar de 87 graus, então é muito quente. A maioria dos seres vivos não iria sobreviver nesse local, expostos a uma temperatura tão elevada, com exceção de algumas bactérias. Cada cor presente nessa imagem, desse lago, deve-se à presença de um tipo diferente de bactérias. E na segunda imagem, nós vemos nódulos na raiz de um feijoeiro. Geralmente, quando a gente fala em bactérias, vem logo à nossa mente as doenças causadas por elas, mas as bactérias também têm papel fundamental no ambiente. Esses nódulos são formados por bactérias, então cada nódulozinho que você observa na imagem são bactérias, são formados pelas bactérias. E essas bactérias auxiliam a planta a capturar o gás de nitrogênio, que está presente no ar, e se desenvolver melhor. Em troca disso, as bactérias recebem nutrientes e proteção. Então, é uma relação que é benéfica para ambos os seres. Importância das bactérias. Assim como são importantes para o ambiente, elas também são importantes para diversos seres, inclusive nós, seres humanos. Vamos conhecer agora algumas utilidades das bactérias. Elas são utilizadas na indústria de alimentos, como na fabricação de cerveja, de vinho, leites fermentados. São utilizadas também na estética, na produção, que a gente chama de botox, que é muito utilizado para amenizar rugas do rosto. Também é muito utilizado em tratamento de crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem dificuldades no andar e no movimentar de braços e pernas. Na produção de insulina, como vocês veem aí na imagem, na produção também dos antibióticos. Elas também auxiliam a nossa microbiótica, ajudando a nossa pele, o nosso intestino. Ajudam também na fertilização do solo, no combate às pragas na agricultura, reciclagem da matéria orgânica. Se você for observar a cadeia alimentar, ela é a última
ponta da cadeia alimentar, né? Juntamente com os fungos, as bactérias fazem a degradação da matéria orgânica. Vamos ver agora como são as bactérias. Uma das principais características dos seres desse reino é serem unicelulares, como eu falei anteriormente, isto é, constituídos de apenas uma célula. A sua célula é bem simples, não existindo uma membrana que separe o material genético do restante do conteúdo celular. Então, como vocês podem ver aí, são células que não possuem a carioteca. Vamos observar esse esquema simplificado de uma célula bacteriana. Então, a gente pode observar aí o material genético, a parede celular, o citoplasma, que é onde fica o material genético, né? A membrana plasmática, observamos também a cápsula e o flagelo, que é a estrutura que auxilia na locomoção. As bactérias têm formatos diferentes. Vamos ver alguns deles. Nós temos os cocos, os vibrões, os bacilos, espirilos. Temos outros também, como os cocobacilos, espiroquetas, bactérias flageladas. E também temos bactérias que vivem em agrupamentos, como por exemplo, os diplococos, estafilococos, estreptococos e sarcinas. Vamos entender agora como é que acontece a obtenção de energia pelas bactérias. As bactérias, como eu falei anteriormente, elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas e anaeróbicas facultativas. Vamos entender a diferença de cada uma. As bactérias aeróbicas, elas utilizam o gás oxigênio para obter energia dos alimentos. Então, elas precisam estar em locais onde tenha gás oxigênio. Já as bactérias anaeróbicas restritas é o contrário. Elas não podem estar na presença de oxigênio, pois o oxigênio se torna tóxico para elas, levando até a morte. Então, elas liberam energia do alimento através da fermentação. As bactérias anaeróbicas fazem fermentação e não podem estar na presença de oxigênio. As bactérias anaeróbicas facultativas estão presentes tanto na ausência quanto na presença de gás oxigênio. Quer dizer que elas podem estar tanto em locais com oxigênio quanto em locais sem a presença do oxigênio. Um exemplo deles são os lactobacilos. Metabolismo bacteriano. Como eu falei anteriormente, as bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autotróficas podem realizar ou fotossíntese ou quimiossíntese. A fotossíntese, a bactéria realiza a fotossíntese, né? Mas elas não apresentam cloroplastos e também não produzem oxigênio, diferente das plantas. Já na quimiossíntese, acontece o mesmo princípio da fotossíntese, mas não utilizam luz, e sim algum composto orgânico que elas encontram no ambiente, como por exemplo o nitrito. O objetivo da quimiossíntese é formar glicose para conseguir formar a ATP, né, que é a energia. Já as bactérias heterotróficas podem ser saprofíticas, parasitas ou simbióticas. As bactérias saprofíticas obtêm o alimento da matéria orgânica em decomposição. Já as bactérias parasitas obtêm o alimento prejudicando o indivíduo que ela está parasitando, e aí ela causa doenças. E as bactérias simbióticas obtêm o alimento sem prejudicar o hospedeiro. Então, os dois saem ganhando. Vamos ver alguns exemplos de bactérias simbióticas. O primeiro exemplo eu já mostrei lá nos primeiros slides, né? Que são bactérias que vivem nas raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha, entre outros. E essas bactérias fixam o nitrogênio, que penetra no solo, transformando em sais nitrogenados. Bactérias que vivem no estômago de ruminantes, como o boi, por exemplo, essas bactérias digerem a celulose do capim para esses animais, já que eles não conseguem digerir a celulose. Então, eles contam com a ajuda dessas bactérias. E as bactérias da flora intestinal do ser humano. Essas bactérias produzem vitaminas que são absorvidas, como, por exemplo, o complexo B e a vitamina K. Vamos falar agora sobre a reprodução, né? Como é que acontece a reprodução das bactérias. Reprodução assexuada por biparticipação. Então, observem as imagens para a gente entender mais ou menos como é que acontece. Então, na maioria das vezes, as bactérias se multiplicam por reprodução assexuada, através de uma divisão simples, que é o que a gente vai ver agora,
e ela é chamada de fissão binária. Então, como é que acontece? É bem simples. Primeiro, o alongamento da célula e a replicação do DNA. Então, a célula bacteriana começa a se alongar e a replicar, né? A duplicar o seu DNA. Então, na imagem A, a gente observa que ela está alongando e na imagem B, a gente pode observar já a replicação do DNA. Após isso, inicia-se a divisão da parede celular e da membrana plasmática. Se você observar no item C, na figura C, a gente pode perceber já que a parede celular e a membrana estão começando a se dividir. Na figura D, a gente observa a formação das paredes em torno do DNA duplicado. Então, cada DNA aí, se você observar na figura D, já está com as suas paredes formadas. E, por fim, na figura E, acontece a separação das células. Então, o que era uma bactéria, agora são duas bactérias. Essa é a reprodução assexuada das bactérias, chamada de fissão binária. Algumas bactérias, quando encontram-se em condições desfavoráveis a elas, elas passam por um processo chamado esporulação. Então, a esporulação é o processo pelo qual alguns gêneros de bactérias formam esporos. E ocorre, como eu falei, quando essas bactérias estão em ambientes que ameaçam a sua sobrevivência, que não têm nutrientes suficientes para que elas cresçam e possam se reproduzir. Essas bactérias podem permanecer vivas na forma de esporos durante muitos anos. Entretanto, assim que o ambiente se torna favorável, estes esporos podem voltar a se reproduzir e a se multiplicar. É importante saber que as bactérias não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada, e sim processos de recombinação genética que podem ocorrer por transformação, transdução ou conjugação. A transformação ocorre com algumas bactérias que conseguem absorver fragmentos de DNA que se encontram dispersos no meio. Esses fragmentos são incorporados ao material genético das bactérias, transformando-as. Na transdução bacteriana, ocorre a troca de material genético entre bactérias com a participação de um bacteriófago. Lembram que a gente falou no vídeo anterior que são vírus que atacam bactérias? E a conjugação é a passagem de DNA de uma célula doadora para uma célula receptora, como vocês podem observar aí na animaçãozinha. Essa reprodução requer o contato direto entre bactérias e elas devem ser de tipos opostos, ou seja, uma é doadora e outra é receptora. A gente pode observar aí na imagem, essa mais azulada é a bactéria doadora e essa mais no tom esverdeado é a bactéria receptora. Então, a célula doadora deve transportar o plasmídio, já a célula receptora normalmente não precisa. Esse plasmídio, durante a transferência, passa uma cópia do filamento simples de DNA para a bactéria receptora, onde será sintetizado. Vamos agora conhecer algumas doenças causadas por bactérias. Como eu falei nos slides anteriores, as bactérias parasitas podem causar doenças nos seres humanos. Principais doenças causadas por bactérias, nós temos aí gonorreia, hanseníase, tuberculose, sífilis, entre outros. A gonorreia é transmitida pelo contato sexual sem uso do preservativo e os sintomas são dor, ardência e corrimento nos órgãos sexuais. A hanseníase ou lepra é transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar ou pelo contato físico com as lesões. Os sintomas são lesões na pele, nas mucosas e nos nervos, provocando a insensibilidade na pele. A tuberculose é transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar. Os sintomas atacam os pulmões, provocando tosse persistente, escarro com sangue, febre, suor excessivo à noite, emagrecimento e fraqueza. A sífilis é transmitida pelo contato sexual e os sintomas são aparecimento próximo aos órgãos sexuais de feridas de bordas endurecidas, indolores e que regridem mesmo sem tratamento. Mas a doença continua com sérias consequências, atacando diversos órgãos do corpo, inclusive o sistema nervoso, provocando paralisia e até mesmo a morte. O tétano é transmitido por objetos contaminados que causam feridas profundas na pele.
Os principais sintomas são dor de cabeça, febre e contrações musculares com rigidez da nuca e da mandíbula. O botulismo é transmitido por alimentos contaminados, geralmente enlatados, mal esterilizados e mal conservados. Os sintomas são vômitos, dificuldade para falar e engolir, comprometimento do sistema nervoso, causando paralisia respiratória e, por fim, a morte. A meningite é transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar. Sintomas: essa bactéria provoca a infecção das membranas do cérebro, causando dor de cabeça intensa, febre, náuseas, vômitos e rigidez dos músculos da nuca, podendo também levar à morte. Leptospirose é transmitida por água e alimentos contaminados com a urina do rato. Os sintomas são febre alta, vômitos, calafrios, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações. A cólera, transmitida por água ou alimentos contaminados. Os sintomas são forte diarreia, com fezes aquosas e esbranquiçadas, cólicas, dores no corpo, náuseas e vômitos. Como se proteger e como combater as bactérias? Em primeiro lugar, tomar as vacinas. Algumas doenças podem ser prevenidas por meio das vacinas. E tomar os remédios específicos que matam as bactérias, que são os antibióticos. Essas substâncias são produzidas por fungos e também pelas bactérias, como eu falei anteriormente. Mas muita atenção, ninguém deve tomar antibióticos por conta própria, pois isso permite que as bactérias resistentes se desenvolvam. É necessário pesquisar qual é o antibiótico mais adequado para combater a infecção. Por isso é importante e necessário ir ao médico para que ele prescreva o antibiótico correto, e também é necessário que você siga direitinho as orientações prescritas pelo médico para que possa combater a bactéria com eficiência e não permitindo que as bactérias fiquem resistentes aos antibióticos. Além de tomar as vacinas, nós precisamos ter alguns cuidados básicos de higiene no nosso dia a dia, como só evacuar em sanitários, lavar bem frutas e verduras, só beber água filtrada, higienizar bem as verduras, lavar sempre as mãos e cobrir os alimentos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, podem falar comigo ou nos comentários ou pelo WhatsApp. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.